Você já perdeu tudo. E mesmo assim teve que seguir em frente? Agora imagine, grávida, sem um teto, sem dinheiro e com o peso de carregar uma vida que depende de você. Desesperada, você aceita trabalhar como empregada numa mansão luxuosa. E ao abrir a porta, congela. Diante de você está o homem que partiu seu coração. Mas agora ele está diferente, sentado em uma cadeira de rodas. E sem saber que vai ser pai. O que você faria? Fugiria? Contaria a verdade? Comente agora. Você revelaria o segredo ou esconderia? Curta se acredita que o amor é capaz de superar qualquer barreira. Inscreva-se para conhecer histórias que vão mexer com você. A sirene ensurdecedora da ambulância ainda ecoava nos ouvidos de Laura quando o despejo finalmente aconteceu. Suas poucas posses espalhadas na calçada molhada pela chuva fina da manhã pareciam gritar sua derrota para todo o mundo ver. A barriga de 4 meses, ainda discreta sob o casaco largo, abrigava a única coisa preciosa que lhe restava. E justamente por isso, ninguém mais a queria. Você tem 1 hora para tirar tudo daqui, disse o oficial de justiça, ajustando o cap enquanto evitava olhar diretamente para ela. Depois disso, qualquer coisa que sobrar vai para o lixo. Laura assentiu em silêncio, as lágrimas misturadas com a garoa que começava a cair. Seus dedos tremiam enquanto juntava as roupas numa mala que já tinha visto dias melhores. A foto dos pais, mortos quando ela tinha 17 anos, foi cuidadosamente embrulhada numa blusa. O teste de gravidez positivo, escondido numa caixinha de remédios, era o peso mais leve e, ao mesmo tempo, mais pesado entre seus pertences. O apartamento de 1 quarto no subúrbio, com suas paredes descascadas e o cheiro persistente de mofo, havia sido seu lar nos últimos 2 anos. Agora vazio e com a porta lacrada, parecia uma ferida aberta na sua história pessoal. «Senhora, a chuva vai piorar», alertou uma vizinha idosa que assistia à cena da janela. «Tem algum lugar para ir?» Laura engoliu o nó na garganta. Lugar para ir? Não tinha família, os poucos amigos haviam se afastado quando descobriram a gravidez, e o emprego na loja de roupas havia terminado na semana anterior com a desculpa clássica: não podemos manter funcionárias que vão tirar licença maternidade em breve. Vou dar um jeito, mentiu, forçando um sorriso que não convencia nem ela mesma. Arrastou a mala até a parada de ônibus mais próxima. Cada passo, um lembrete cruel de que carregava 2 vidas sem ter como sustentar nenhuma. O banco de plástico frio da parada estava coberto de pichações e chicletes velhos, mas naquele momento parecia o trono mais confortável do mundo. Foi então que o telefone tocou. «Laura, sou Carla. Lembra de mim? Trabalhamos juntas naquela loja de departamentos há uns anos». A voz animada da antiga colega trouxe uma fagulha de esperança que Laura não sentia há semanas. Carla sempre fora esperta, desenrolada, do tipo que sempre caía de pé. «Carla, nossa, que surpresa!» Laura tentou disfarçar o desespero na voz. «Escuta, soube pelos amigos em comum que você está passando por uns perrengues, e eu trabalho numa agência agora, sabe? Empregos domésticos para gente endinheirada. Pintou uma vaga urgente para começar hoje mesmo». Laura segurou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. «Que tipo de vaga?» «Mansão na Barra da Tijuca. O cara precisa de alguém experiente, discreta. A funcionária anterior saiu de 1 hora para outra, sem dar satisfação. Meio estranho, né? Mas...» Carla fez uma pausa dramática. «Tem moradia inclusa, Laura. Quarto próprio, banheiro privativo, 3 refeições garantidas. Moradia inclusa». As palavras ecoaram no peito de Laura como sinos de uma catedral anunciando salvação. Não importava o que tivesse que fazer, não importava quão exigente fosse o patrão. Ela faria qualquer coisa por um teto e comida garantida. «Aceito», disse sem hesitar,
antes mesmo de conhecer os detalhes. Calma aí, tigresa. Nem te contei tudo ainda. O patrão é meio complicado, muito reservado, exigente ao extremo. E recentemente passou por alguns problemas sérios. Algum tipo de acidente que mudou a vida dele completamente. A casa é enorme, tem outros funcionários, mas parece que ninguém aguenta muito tempo lá. Não me importa, Laura interrompeu, a voz firme pela primeira vez em semanas. Carla, eu preciso disso. Eu realmente preciso desse emprego. Um suspiro do outro lado da linha. Tá, entendi a situação. Te mando o endereço agora. Laura, se por algum motivo não der certo, me liga imediatamente, combinado? Quando desligou, Laura olhou para a mala molhada ao seu lado. 26 anos de vida resumidos a alguns objetos que cabiam numa bagagem de mão. Mas dentro dela crescia o futuro. Uma criança que mereceria muito mais do que ela havia tido. O Uber, que chamou com os últimos reais da conta, parou em frente a um portão de ferro forjado que parecia guardá-las segredos de reis e rainhas. A mansão, que se erguia majestosa além das grades, tirou seu fôlego. 3 andares de arquitetura clássica, jardins que pareciam ter saído de revistas de decoração e uma fonte de mármore no centro da entrada circular que jorrava água cristalina. Tem certeza de que é aqui, senhora? O motorista parecia tão impressionado quanto ela. Isso aqui é coisa de milionário. É aqui mesmo. Laura pagou a corrida, suas últimas notas desaparecendo para sempre. O portão se abriu automaticamente quando ela se aproximou, como se a propriedade a estivesse esperando. Seus passos ecoaram no cascalho perfeito do caminho, e ela notou como cada detalhe do jardim era impecável. Não havia uma folha fora do lugar, uma flor murcha, um galho mal podado. A mulher que abriu a porta principal era de meia idade, elegante mesmo no uniforme discreto. Cabelos grisalhos presos num coque impecável emolduravam um rosto que combinava gentileza com autoridade. Você deve ser Laura. Sou Helena, a governanta, 15 anos cuidando desta casa. Muito prazer, Laura murmurou, tentando não demonstrar o quanto estava intimidada pelo hall de entrada. O pé direito altíssimo era decorado com afrescos delicados e um lustre de cristal do tamanho de um carro pequeno pendia no centro, refletindo luz dourada em todas as direções. Vou ser direta desde o início, Helena disse enquanto a guiava por uma escadaria de mármore que parecia não ter fim. O Sr. Gabriel é um homem bom, mas passou por momentos muito difíceis recentemente. Valoriza a privacidade acima de tudo, detesta barulho desnecessário e espera perfeição absoluta em cada tarefa. Laura assentiu, seguindo a governanta por corredores que mais pareciam galerias de museu. Quadros valiosos decoravam as paredes, esculturas ocupavam nichos estratégicos e tapetes orientais cobriam o piso de madeira encerada que refletia como espelho. Este será seu quarto. Helena abriu uma porta no segundo andar, revelando uma suíte que fez Laura perder a respiração. O espaço era 5 vezes maior que o apartamento inteiro que acabara de perder. A cama king size tinha lençóis brancos que pareciam nuvens. Uma poltrona de veludo azul escuro ficava estrategicamente posicionada perto de janelas francesas que davam vista para jardins internos de tirar o fôlego. O banheiro tinha uma banheira de mármore que poderia facilmente acomodar 2 pessoas. É inacreditável, Laura sussurrou, mal conseguindo processar que aquele palácio seria seu lar. O Sr. Gabriel retorna do hospital no final da tarde. Ele passa muitas horas em sessões de fisioterapia. Os olhos de Helena se suavizaram. Você começará com tarefas leves, organização da biblioteca, cuidados com as orquídeas do escritório, limpeza dos salões sociais. Nada que exija esforço físico excessivo. Seu olhar pousou discretamente na região do ventre de Laura.
Acredito que precise de certos cuidados especiais. O rosto de Laura queimou de vergonha. Posso trabalhar normalmente, dona Helena. Não quero privilégios. Não são privilégios, querida. É responsabilidade. A mulher sorriu pela primeira vez, transformando completamente sua expressão severa. Quantos meses? 4. Primeiro bebê? Sim. A voz saiu carregada de emoções que preferia manter escondidas. E o pai da criança? Não faz parte da nossa história. Laura cortou o assunto com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Algumas feridas eram profundas demais para serem expostas ao ar. Helena assentiu sem insistir, respeitando os limites claramente estabelecidos. Tem algumas horas para se acomodar antes de conhecer o patrão. Qualquer necessidade, me procure na cozinha principal. Fica no térreo, seguindo o corredor central. Sozinha, finalmente, Laura se sentou na cama macia e permitiu-se um momento de alívio genuíno. As lágrimas vieram sem aviso, molhando suas bochechas como chuva de gratidão. Não eram lágrimas de tristeza, mas de esperança renascendo. Ela e o bebê estavam seguras, tinham teto, comida garantida, um futuro possível pela primeira vez em meses. Eu só precisava de abrigo, murmurou para o ventre onde uma vida preciosa crescia. Não imaginava que encontraria o passado me esperando. Lá fora, o som distante de um veículo especial chegando ecoou pelo pátio. Laura se aproximou da janela e observou um carro adaptado para pessoas com necessidades especiais parar na entrada principal. Seu coração disparou sem motivo aparente, uma premonição estranha percorrendo suas veias como corrente elétrica. Em breve conheceria seu novo patrão. E algo no fundo da alma sussurrava que sua vida estava prestes a mudar para sempre, de maneiras que nem em seus sonhos mais loucos poderia imaginar. O aroma de café gourmet e pão francês recém-saído do forno guiou Laura pelos corredores infinitos da mansão até a cozinha, um ambiente que mais parecia o set de um programa de culinária profissional. Bancadas de mármore Carrara se estendiam por metros. Eletrodomésticos de aço inoxidável reluziam sob a luz natural que entrava pelas janelas amplas, e uma ilha central comportava facilmente 8 pessoas. Chegou na hora certa, disse Helena, gesticulando para que Laura se sentasse num dos banquinhos altos. Café da manhã é sagrado nesta casa. O Sr. Gabriel sempre foi muito exigente com as refeições, mesmo antes. A frase ficou suspensa no ar como fumaça, carregada de significados não ditos. Laura aceitou a xícara de café que lhe foi oferecida, inalando o aroma rico que contrastava drasticamente com o café solúvel que tomava no apartamento. Antes do quê? Perguntou, curiosidade vencendo a discrição. Helena hesitou, as mãos ocupadas arrumando pratinhos de porcelana. O acidente. Faz 6 meses que nossa rotina mudou completamente. Antes, ele viajava constantemente a trabalho, recebia clientes importantes, organizava jantares elegantes. A casa vivia cheia de movimento. E agora? Agora ele mal sai do quarto e do escritório. As únicas pessoas que entram aqui são médicos, fisioterapeutas e... Bem, você. Os olhos da governanta se encheram de uma tristeza profunda. Ele era tão vibrante, tão cheio de vida. Praticava esportes radicais nos fins de semana, adorava velejar, fazia trilhas em montanhas perigosas. Laura mastigou devagar o croissant que derretia na boca, processando cada palavra. Um homem ativo que, de repente, se viu preso a uma cadeira de rodas. A mudança devia ter sido devastadora. O que aconteceu exatamente? Acidente de carro. Ele voltava de uma reunião importante em Petrópolis quando perdeu o controle numa curva. A chuva tinha deixado a pista escorregadia e... Helena balançou a cabeça. 3 cirurgias na coluna, meses de UTI. Os médicos disseram que foi um milagre ele ter sobrevivido, mas ficou paraplégico. Para sempre.
A confirmação saiu como um sussurro carregado de peso. E desde então, bem, você vai entender quando o conhecer. Ele mudou muito, ficou amargo, impaciente. Por isso, as funcionárias não duram muito tempo aqui. Laura sentiu um aperto no peito. Conhecia intimamente a sensação de ter a vida virada de cabeça para baixo em questão de segundos. A diferença era que ela carregava uma nova vida dentro de si, uma fonte de esperança. Ele havia perdido parte de si mesmo. Ele tem família? Alguém próximo para apoiá-lo? Os pais moram na Europa, mal aparecem por aqui. Tinha uma noiva. Helena fez uma careta de desgosto. Ela desapareceu 2 semanas depois que ele acordou do coma. Disse que não podia lidar com a situação. A revolta subiu pela garganta de Laura como bile. Que tipo de pessoa abandona alguém no momento mais difícil? Ela conhecia a resposta. Pessoas como o homem que a engravidou e desapareceu quando descobriu que seria pai. Por isso, ele não gosta de surpresas. Helena continuou servindo mais café. Nem de mudanças bruscas na rotina. Sua função será manter tudo organizado e silencioso. Ele trabalha muitas horas no escritório, fazendo negócios por videoconferência. A biblioteca é seu refúgio. Passa horas lá lendo ou simplesmente pensando. Entendo. Laura terminou o café, saboreando os últimos goles da bebida mais deliciosa que já provara. E quanto aos outros funcionários? Temos a Conceição, que vem 3 vezes por semana para a limpeza pesada. O jardineiro seu José aparece 2 vezes por semana. Motorista para as consultas médicas. Mas no dia a dia, somos basicamente eu, você e ele. O peso da responsabilidade assentou nos ombros de Laura. Não era apenas um emprego, ela seria uma das únicas presenças constantes na vida de um homem que havia perdido quase tudo. Helena, disse, escolhendo as palavras cuidadosamente, posso perguntar por que a funcionária anterior foi embora? A expressão da governanta se fechou instantaneamente. Cláudia era inadequada para este ambiente. Fofoqueira, barulhenta, fazia perguntas demais sobre assuntos que não eram da conta dela. E hesitou. Acho que tinha segundas intenções com o patrão. Laura franziu as sobrancelhas. Segundas intenções? Mulher solteira, homem rico e vulnerável. Você entende? Helena a encarou diretamente. Espero que não tenha vindo aqui com ideias similares. Definitivamente não. Laura respondeu com firmeza, a mão instintivamente repousando no ventre. Só preciso de trabalho honesto e um lugar seguro para nós dois. O sorriso que iluminou o rosto de Helena foi genuíno pela primeira vez. Ótimo, então vamos começar com seu primeiro dia. O tour pela mansão foi uma aula de arquitetura e bom gosto. Cada cômodo era uma obra de arte, decorado com peças que Laura só havia visto em revistas caras. A biblioteca ocupava todo um andar, com estantes de mogno que iam do chão ao teto, escadas deslizantes para alcançar os volumes mais altos e poltronas de couro que pareciam abraços aconchegantes. Este é o santuário dele, Helena explicou, passando a mão carinhosamente sobre uma mesa de leitura ornamentada. Aqui, você deve ser extra cuidadosa. Cada livro tem seu lugar específico. Ele nota se algo está fora de ordem. O escritório era igualmente impressionante, dominado por uma mesa enorme de madeira escura e equipado com tecnologia de ponta. 3 monitores enormes, equipamentos de videoconferência, telefones que pareciam saídos de filmes de espionagem. Aqui você não toca em nada, Helena advertiu. Apenas aspira o tapete, limpa as superfícies vazias, cuida das orquídeas. Ele é muito específico sobre como quer as coisas arrumadas. As orquídeas eram uma surpresa, dezenas de vasos espalhados estrategicamente, cada uma com flores de cores e formatos diferentes. Laura se aproximou de uma particularmente deslumbrante,
suas pétalas brancas com bordas roxas, parecendo feitas de seda. Ele mesmo cuida delas? É uma das poucas coisas que ainda o acalmam. Antes do acidente, tinha um jardim inteiro dedicado a elas. Agora... Helena suspirou. Agora essas são as únicas que consegue alcançar. A tarde passou rapidamente entre orientações e organização. Laura aprendeu que o patrão acordava às 6, tomava café sozinho no quarto, trabalhava das 8 ao meio-dia, almoçava em silêncio, tinha sessões de fisioterapia à tarde e jantava sempre às 8 em ponto. Ele não gosta de conversas durante as refeições, Helena explicou. Na verdade, ele não gosta muito de conversar, ponto. Responde o necessário, mas não espere bate-papo. Quando o sol começou a se pôr, tingindo os jardins de dourado, Helena verificou o relógio pela 10ª vez em 5 minutos. Ele está atrasado. Normalmente chega às 5. Havia preocupação genuína em sua voz. As sessões de fisioterapia são fundamentais para evitar que a situação piore. Laura estava arrumando os livros na biblioteca quando escutou o som. Um zunido elétrico baixo, acompanhado do ruído suave de rodas sobre o piso de madeira. Seu coração disparou sem motivo aparente, as mãos tremendo enquanto recolocava um volume nas prateleiras. Deve ser ele chegando, murmurou para si mesma, tentando controlar os nervos inexplicáveis. O som ficou mais próximo, ecoando pelos corredores como uma contagem regressiva. Laura se concentrou em sua tarefa, determinada a causar boa primeira impressão. Precisava desse emprego, precisava desse lar. Helena! A voz masculina que ecoou pelo andar era profunda, levemente rouca, carregada de autoridade e algo mais que ela não conseguiu identificar. Cansaço, dor, irritação. Já estou aqui, Sr. Gabriel, Helena respondeu, aparecendo na porta da biblioteca. Como foi a sessão? Torturante, como sempre. A resposta veio acompanhada de um suspiro pesado. Alguma novidade hoje? Laura prendeu a respiração, fingindo estar completamente absorta na organização dos livros de literatura brasileira. A nova funcionária chegou. Laura, ela está... Helena olhou na direção dela. Está se familiarizando com a rotina. Silêncio. Um silêncio tão denso que Laura podia sentir o peso dele nos ombros. Então, novamente, o som das rodas se aproximando. Não espero nada além de competência e discrição. A voz disse, mais próxima agora. Se não conseguir atender a esses requisitos básicos, é melhor que saia ainda hoje. Entendido, senhor. Laura respondeu sem se virar, a voz saindo mais firme do que esperava. Mais silêncio. Ela podia sentir olhos observando-a, analisando cada movimento, cada detalhe. A sensação era intensa, quase física, como se fosse tocada por um olhar que queimava. Helena, preciso jantar mais cedo hoje. Tenho uma videoconferência com Londres às 9. Claro, senhor. Preparo para as 7:30. Perfeito. O som das rodas se afastou gradualmente. E, Helena, ela fica no quarto durante minhas refeições. Não gosto de olhares curiosos enquanto como. Quando o som desapareceu completamente, Laura finalmente permitiu-se respirar. Suas mãos tremiam enquanto ajeitava os últimos livros, o coração ainda acelerado pela tensão do primeiro encontro. Helena apareceu ao seu lado, expressão compreensiva. Não leve para o lado pessoal. Ele é assim com todos no início. Ele nem olhou na minha direção, Laura murmurou. Olhou sim, mais do que normalmente olha para pessoas novas. Helena tocou gentilmente seu braço. Ele não gosta de visitas, muito menos de surpresas. Mas você vai se acostumar com o jeito dele. Naquela noite, sozinha em sua suíte luxuosa, Laura se deitou na cama mais confortável que já experimentara e olhou pela janela para os jardins banhados pela luz da lua. Em algum lugar da mansão, um homem que não conhecia lutava contra demônios que ela não podia imaginar. Amanhã será diferente, sussurrou para o bebê que crescia em seu ventre.
Amanhã vamos mostrar que somos úteis aqui. Mas algo no fundo de sua alma sussurrava que nada seria simples naquela casa cheia de segredos e silêncios, e que o homem na cadeira de rodas guardava mais mistérios do que ela estava preparada para descobrir. A manhã do segundo dia trouxe uma rotina que Laura começava a compreender. Acordou antes do sol nascer, o corpo ainda se adaptando ao colchão macio demais, depois de anos dormindo em cama dura. O silêncio da mansão era quase opressivo. Nenhum barulho de trânsito, vizinhos discutindo ou crianças gritando no pátio. Apenas o canto distante de pássaros no jardim e o zunido quase imperceptível do ar-condicionado central. Vestiu o uniforme simples que Helena havia deixado. Blusa branca, saia azul marinho que disfarçava discretamente sua barriga, sapatos baixos que não faziam ruído no piso de madeira. Olhou-se no espelho do banheiro luxuoso, tentando parecer invisível. Era isso que precisava ser aqui, competente, silenciosa, transparente. Na cozinha, Helena já preparava o café da manhã do patrão numa bandeja de prata que parecia ter saído de um filme de época. Pão francês, cortado em fatias perfeitas, geleia de frutas vermelhas em potinho de cristal, café coado na hora numa cafeteira francesa elegante. "Bom dia, querida. Dormiu bem?" Helena sorriu, mas Laura notou as olheiras profundas em seu rosto. "Pode começar pela biblioteca hoje. Ontem à noite, o Sr. Gabriel passou horas lá. Deve ter deixado alguns livros fora do lugar." Laura assentiu, aceitando a xícara de café que lhe foi oferecida. O líquido quente desceu pela garganta como veludo, aquecendo seu corpo ainda sonolento. "Ele sempre trabalha até tarde?" "Desde o acidente quase não dorme. Diz que os sonhos são complicados." Helena baixou a voz, como se dividisse um segredo. "Às vezes acordo no meio da madrugada com o som da cadeira dele percorrendo a casa. Acho que a insônia é mais torturante que a paralisia." O coração de Laura se apertou. Conhecia bem as noites em claro, embora por motivos diferentes. Quantas vezes ficara acordada, se preocupando com o futuro, com o bebê, com questões que não tinha como resolver. Pelo menos ela podia caminhar até a janela, sair para tomar ar. Ele estava preso ao próprio corpo. "Vou deixar a biblioteca impecável", prometeu, terminando o café. O caminho até a biblioteca levava Laura por corredores que começava a memorizar. Quadros antigos a observavam das paredes, rostos de pessoas que provavelmente habitaram aquela casa décadas atrás. Cada passo ecoava suavemente no piso encerado, um ritmo que começava a se tornar familiar. A biblioteca estava exatamente como Helena havia previsto. Livros espalhados sobre a mesa de leitura, uma poltrona desalinhada, páginas de anotações manuscritas deixadas sobre biografias de empresários bem-sucedidos. Laura se aproximou da mesa, curiosa, apesar de si mesma. A caligrafia era elegante, precisa, mas havia uma tensão nas letras que revelava a pressão com que foram escritas. Começou pelos livros, verificando cada código na lombada antes de devolvê-los às prateleiras específicas. O sistema de organização era complexo, não apenas alfabético, mas separado por assunto, época, relevância. Quem quer que tivesse criado aquela ordem tinha uma mente brilhante e obsessiva por detalhes. Estava nas pontas dos pés, esticando-se para alcançar uma prateleira alta, quando ouviu o som. O zunido elétrico baixo e contínuo que já reconhecia. A cadeira de rodas se aproximando. Seu coração disparou instantaneamente, as mãos tremendo enquanto tentava encaixar o último livro no lugar correto. "Cuidado com esse volume", uma voz profunda disse atrás dela. "É uma primeira edição de Machado de Assis. Vale mais que o salário anual da maioria das pessoas." Laura se virou lentamente, preparada para se desculpar, as palavras já formadas na ponta da língua.
Mas quando seus olhos encontraram o homem na cadeira de rodas, o mundo simplesmente parou. O tempo congelou. O ar saiu de seus pulmões como se tivesse levado um soco no estômago. O livro escorregou de suas mãos, caindo no chão com um baque que ecoou pela biblioteca como um tiro. Gabriel. Não era possível. Não podia ser ele. Mas era. Os mesmos olhos verde-acinzentados que a tinham hipnotizado meses atrás. A mesma mandíbula forte, os mesmos cabelos castanhos ligeiramente ondulados. Apenas mais magro, mais pálido, com linhas de dor ao redor dos olhos que não estavam lá antes. E sentado numa cadeira de rodas, Gabriel a encarava com a mesma expressão de choque absoluto, como se estivesse vendo um fantasma. Suas mãos agarraram os apoios da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Laura! O nome saiu como um sussurro estrangulado, carregado de descrença. Laura! É você! Ela não conseguia se mover, não conseguia falar, não conseguia nem respirar direito. Todas as noites que passara imaginando como seria reencontrá-lo, todas as palavras que havia ensaiado dizer, todos os cenários que criara em sua mente, nenhum se comparava à realidade brutal daquele momento. A voz dela falhou saindo como um fio de ar. Eu não sabia que era você. Gabriel fechou os olhos por um longo momento, como se tentasse processar a impossibilidade da situação. Quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. Dor, confusão e algo que poderia ter sido raiva. O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz agora controlada, fria. Como me encontrou? Eu não te encontrei, Laura respondeu rapidamente, a defensiva subindo em sua voz. Eu nem sabia. A agência só disse que era uma mansão na Barra. Eu precisava do emprego. Você precisava do emprego, ele repetiu, e havia uma amargura na voz que cortou Laura como uma lâmina. Claro, a pobre Laura sempre precisando de algo. O insulto foi como um tapa na cara. Laura sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não aqui, não na frente dele. Não é assim, disse, tentando manter a dignidade. Eu realmente não sabia que era você. Se soubesse o quê? Não teria vindo? Gabriel moveu a cadeira para mais perto, seus olhos cravados no rosto dela. Ou teria vindo correndo como todas as outras? Que outras? Laura franziu as sobrancelhas, genuinamente confusa. As mulheres que apareceram aqui depois do acidente, amigas repentinas, conhecidas distantes, todas muito preocupadas com meu bem-estar, todas muito interessadas no homem rico e vulnerável. Ele riu, mas não havia humor no som. Você está atrasada para a festa, Laura. A maioria já tentou a sorte e foi embora. A acusação foi como um murro no estômago. Laura se endireitou, encontrando força numa indignação que não sabia que possuía. Como você ousa? Sua voz subiu de tom, ecoando pela biblioteca. Você me abandona sem uma explicação. Desaparece da minha vida como se eu nunca tivesse existido. E agora tem a coragem de me acusar de ser interesseira? Gabriel piscou, claramente não esperando a reação veemente. Eu não te abandonei. Você o quê? Esqueceu que existia? As palavras saíram como projéteis, meses de dor e raiva, finalmente encontrando uma saída. 3 meses, Gabriel. 3 meses de mensagens sem resposta, ligações que iam direto para a caixa postal, tentativas de te encontrar que terminavam em portas fechadas na cara. Eu estava lidando com... Com o quê? Com o que era tão importante que não podia gastar 5 minutos para me dizer que tinha acabado? Laura deu um passo em direção a ele, tremendo de emoção. Você me deixou me perguntando o que tinha feito de errado, se tinha sido alguma coisa que eu disse, alguma coisa que eu... A voz dela quebrou e ela parou abruptamente, percebendo que estava revelando muito, se expondo demais.
Gabriel a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Laura, ele disse, mais suave agora. Eu não importa. Ela se afastou, curvando-se para pegar o livro que havia caído. Isso foi há muito tempo. Agora eu só preciso deste emprego. Quando se levantou, Gabriel estava estudando seu rosto intensamente, como se tentasse ler segredos escritos em suas feições. Você está diferente, disse finalmente. As pessoas mudam. Laura segurou o livro contra o peito como um escudo. Não é isso. Seus olhos desceram brevemente, percorrendo o corpo dela antes de voltarem ao seu rosto. Você está mais cheia. Mais. Ele parou, os olhos se arregalando ligeiramente. Laura. A forma como ele disse seu nome fez seu sangue congelar. Havia reconhecimento ali, uma compreensão que ela desesperadamente não queria que ele tivesse. Eu preciso terminar meu trabalho, disse rapidamente, movendo-se em direção às prateleiras. Laura! A voz dele estava mais firme agora, autoritária. Olhe para mim! Ela hesitou, ainda de costas para ele, o livro tremendo em suas mãos. Olhe para mim, ele repetiu, e havia algo na voz que a fez se virar lentamente. Gabriel a encarava com uma intensidade que fez suas pernas fraquejarem. Seus olhos desceram deliberadamente para seu ventre, demorando-se ali por um momento que pareceu eterno, antes de voltarem ao seu rosto. Quanto tempo? Perguntou, e sua voz estava estranhamente calma. Que tempo de quê? Laura tentou fingir ignorância, mas sabia que já era tarde demais. Você sabe exatamente do que estou falando. Gabriel moveu a cadeira para mais perto, encurralando-a contra as estantes. Quanto tempo de gravidez, Laura? O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Laura podia ouvir seu próprio coração batendo descompassado, podia sentir o perfume dele, ainda o mesmo aftershave que usava antes, misturado agora com um leve cheiro medicinal. 4 meses, murmurou finalmente, tão baixo que quase não podia ser ouvido. Gabriel fechou os olhos, suas mãos apertando os apoios da cadeira até os nós ficarem brancos. Quando os abriu, havia uma mistura de emoções que Laura não conseguia interpretar completamente. É meu. Não foi uma pergunta. Laura levantou o queixo, encontrando os olhos dele com toda a dignidade que conseguiu reunir. Não é da sua conta. É meu, ele repetiu, mais firme desta vez. Ela não respondeu, mas sua expressão disse tudo o que ele precisava saber. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, uma ação familiar que Laura se lembrava bem. Era o que ele fazia quando estava processando informações difíceis. Meu Deus, sussurrou. Por que não me contou? Contei? Laura riu, mas era um som amargo. Quando? Nas centenas de mensagens que você ignorou? Nas ligações que nunca foram atendidas? Você não entende. Eu estava... Não, você não entende. A voz dela ecoou pela biblioteca. Eu estava grávida, sozinha, com medo, e o pai do meu filho havia simplesmente desaparecido da face da terra. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Gabriel a encarava como se a estivesse vendo pela primeira vez, realmente vendo. Seus olhos percorreram seu rosto, notando detalhes que haviam passado despercebidos antes. As olheiras, a palidez, a forma como ela instintivamente protegia o ventre com as mãos. Laura, disse finalmente, e sua voz estava rouca. É você? O resto da manhã passou num borrão de tensão palpável. Laura terminou seus afazeres na biblioteca com mãos que tremiam imperceptivelmente, hiperconsciente de cada movimento, enquanto Gabriel permanecia ali, observando-a em silêncio. O peso de seu olhar era quase físico, queimando suas costas enquanto ela organizava os últimos volumes. Quando finalmente saiu da biblioteca, suas pernas quase cederam de alívio.
Refugiou-se na cozinha, onde Helena preparava o almoço com eficiência militar, as panelas borbulhando aromas que normalmente fariam sua boca salivar, mas que agora apenas intensificavam a náusea que crescia em seu estômago. "Você está pálida, querida", Helena comentou, sem erguer os olhos do molho que mexia. "Tudo bem?" "Só um pouco enjoada", Laura mentiu, apoiando-se na bancada de mármore frio. "É normal na gravidez." Helena a estudou com olhos experientes de quem já havia criado 3 filhos próprios. "Quer que eu prepare um chá de gengibre? Ajuda com o enjoo." "Seria ótimo." Laura aceitou a gentileza, desesperada por qualquer distração que a afastasse dos pensamentos que giravam como furacão em sua mente. O almoço seria servido em 15 minutos e Helena explicou que Laura deveria permanecer no andar superior durante as refeições do patrão. "Ele não gosta de ser observado enquanto come", repetiu as instruções já conhecidas. "Prefere privacidade total." Laura assentiu, grata pela desculpa para evitar Gabriel pelo maior tempo possível. Precisava processar o que havia acontecido, encontrar uma forma de lidar com a situação impossível em que se encontrava. Mas quando Helena começou a preparar a bandeja para levar ao salão de jantar, Gabriel apareceu na porta da cozinha. "Hoje vou almoçar na sala de jantar principal", anunciou, sua voz cuidadosamente neutra. "E quero que a nova funcionária me sirva." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Helena piscou várias vezes, claramente surpresa. "Senhor? Mas o senhor sempre prefere..." "Hoje será diferente." Seus olhos encontraram os de Laura por um breve momento antes de se desviarem. 15 minutos. Laura sentiu o sangue drenar de seu rosto. Helena a observava com preocupação crescente, percebendo que algo importante estava acontecendo, mas sem conseguir compreender exatamente o quê. "Claro, Sr. Gabriel", Helena respondeu profissionalmente. "Laura, você sabe onde fica a sala de jantar principal?" Sim." A voz de Laura saiu como um fio. Os 15 minutos seguintes foram uma eternidade. Laura se olhou no espelho do banheiro do andar superior, tentando controlar a respiração acelerada. Suas mãos tremiam enquanto ajeitava os cabelos, alisava a saia, verificava se o uniforme estava impecável. Sabia que Gabriel queria respostas e sabia que não podia evitá-lo para sempre. A sala de jantar principal era intimidante. Uma mesa de mogno para 12 pessoas, lustres de cristal, pratos de porcelana fina, que provavelmente custavam mais que um carro popular. Gabriel já estava posicionado na cabeceira, tendo transferido da cadeira de rodas para uma cadeira comum, que Laura percebeu ter sido adaptada especialmente para ele. "Sente-se", disse ele, indicando a cadeira à sua direita. "Eu não posso. Helena disse que devo servir e..." "Sente-se, Laura." Sua voz carregava uma autoridade que não admitia discussão. Ela obedeceu relutantemente, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. A proximidade era torturante. Podia sentir o perfume familiar dele, ouvia o som controlado de sua respiração, via as mudanças que o sofrimento havia esculpido em seu rosto. Helena serviu o primeiro prato, uma sopa cremosa de abóbora que exalava aromas de ervas frescas, e discretamente se retirou, claramente percebendo que sua presença não era desejada naquele momento. Gabriel não tocou na comida. Em vez disso, estudava Laura com uma intensidade que a fazia se sentir como um inseto sob um microscópio. "Então", disse finalmente, "você vai me contar toda a verdade? Ou vamos continuar fingindo que isto é uma coincidência cósmica?" Laura pegou a colher com mãos trêmulas, tentando ganhar tempo. "Já te disse, eu não sabia que era você. Isso eu acredito, mas o resto..." Ele se inclinou ligeiramente para a frente. 4 meses de gravidez. Isso significa que você engravidou em janeiro.
Ela interrompeu, não querendo ouvi-lo calcular as datas em voz alta. Janeiro, quando estávamos... Ele não terminou a frase, mas ambos sabiam exatamente do que ele estava falando. 3 meses de relacionamento intenso, apaixonado, que havia terminado abruptamente sem explicação. Por que não me procurou quando descobriu? Sua voz estava mais baixa agora, quase íntima. Laura largou a colher, o som do metal contra a porcelana ecoando como um tiro na sala silenciosa. Eu procurei durante semanas, Gabriel, lembra? Ou você apagou convenientemente essa parte da memória? Eu estava lidando com... Ele começou, mas ela o cortou. Com o quê? Com outra mulher? As palavras saíram carregadas de uma dor que ela tentara esconder por meses. Com um trabalho tão importante que não podia gastar 5 minutos para me explicar que havia acabado. Gabriel fechou os olhos, uma expressão de dor genuína atravessando seu rosto. Não era outra mulher. Nunca foi outra mulher. Então o quê? Laura se virou na cadeira para encará-lo diretamente. O que era tão terrível que você preferiu desaparecer a conversar comigo? O silêncio se estendeu por longos momentos. Gabriel olhava para as próprias mãos, e Laura podia ver a luta interna acontecendo em sua expressão. O diagnóstico, disse finalmente, a voz quase inaudível. Que diagnóstico? Em janeiro comecei a ter dores nas costas. Dores que não passavam, que me acordavam à noite. Ele levantou os olhos para encontrar os dela. Fui ao médico pensando que era apenas estresse do trabalho. Eles encontraram uma lesão na coluna, degenerativa. Laura sentiu seu coração disparar. Lesão. Os médicos disseram que havia uma chance de eu ficar paraplégico dentro de alguns anos, talvez alguns meses. Dependia de uma série de fatores que eles não conseguiam prever. Gabriel riu amargamente. Ironicamente, o acidente apenas acelerou o que já estava destinado a acontecer. A revelação atingiu Laura como um soco no estômago. Por quê? Por que não me contou? Porque você era perfeita. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Jovem, brilhante, com a vida inteira pela frente. Como eu poderia te prender a um homem que talvez acabasse numa cadeira de rodas? Essa não era sua decisão para tomar. Laura explodiu, a voz ecoando pela sala. Você não tinha o direito de decidir por mim. Eu estava te protegendo. Você estava sendo covarde. As lágrimas finalmente vieram, escorrendo pelas bochechas dela sem controle. Você me abandonou quando eu mais precisava de você. Me deixou acreditando que eu não significava nada para você. Gabriel tentou se aproximar, mas a cadeira adaptada limitava seus movimentos. Laura, E agora descobriu que eu estava grávida. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Deve estar se sentindo péssimo. Me sentindo péssimo? Ele a encarou com incredulidade. Laura, você estava carregando meu filho e eu não sabia. Você passou por isso sozinha porque eu fui um idiota covarde que achou que sabia o que era melhor para você. A sinceridade bruta em sua voz fez Laura parar. Era a primeira vez que ele admitia ter errado, a primeira vez que ela via vulnerabilidade real em seus olhos. Eu tentei te encontrar, ela repetiu, mais baixo desta vez. Quando descobri, quis te contar. Achei que você tinha o direito de saber. E eu estraguei tudo. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, um gesto familiar que despertou memórias que Laura preferia manter enterradas. Laura, me perdoe, por favor. Ela o estudou em silêncio. O homem orgulhoso e controlado que ela havia conhecido havia sido substituído por alguém quebrado, humilhado pela vida, mas talvez, finalmente, honesto. Não sei se posso, disse finalmente. Eu entendo. Ele assentiu, aceitando a rejeição com uma dignidade que a surpreendeu. Mas quero que saiba, o bebê, nossa criança, eu não vou abandonar vocês outra vez.
Laura sentiu algo se mover em seu peito. Não perdão, ainda não. Mas talvez o início de algo parecido com esperança. Gabriel. Talvez eu não possa andar, ele continuou, a voz ganhando força. Talvez eu não seja o homem que você conheceu, mas posso lutar por vocês. Posso estar presente. Posso ser o pai que essa criança merece. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de promessas e possibilidades que nenhum dos dois sabia se podia cumprir. Os dias seguintes trouxeram uma dança delicada entre Laura e Gabriel, uma aproximação cautelosa, marcada por olhares furtivos e conversas interrompidas. Ele havia instruído Helena a modificar as tarefas de Laura. Nada de carregar peso, nada de subir escadas desnecessariamente, nada que pudesse colocar em risco sua saúde ou a do bebê. O senhor Gabriel mandou instalar essa poltrona no escritório. Helena explicou numa manhã de quinta-feira, indicando uma cadeira acolchoada posicionada estrategicamente perto das orquídeas. Disse que você pode descansar sempre que precisar durante o trabalho. Laura observou a poltrona nova, seu coração acelerando com a gentileza inesperada. Era de um tecido macio, cor de creme, com apoio para os pés, e uma almofada lombar que seria perfeita para suas costas já doloridas pela gravidez. Ele não precisava... Começou, mas Helena a interrompeu com um sorriso conhecedor. Precisava sim. E entre nós, faz bem ver ele se preocupando com alguém novamente. A governanta baixou a voz conspiratoriamente. Há meses que não via o patrão demonstrar interesse genuíno por outra pessoa. Durante as manhãs, Laura cuidava das orquídeas, enquanto Gabriel trabalhava em seus computadores. O escritório era grande o suficiente para que mantivessem uma distância respeitosa, mas pequeno o suficiente para que ela sentisse constantemente sua presença. Ouvia suas conversas telefônicas em inglês, espanhol e francês. Negócios internacionais que movimentavam quantias que ela nem conseguia imaginar. Vez ou outra, seus olhos se encontravam. Gabriel sempre desviava primeiro, mas não antes que ela visse algo ali. Uma intensidade que a fazia lembrar do homem por quem se apaixonara meses atrás. Você entende de orquídeas? Ele perguntou numa tarde, quebrando o silêncio que se estendera por horas. Laura parou de borrifar água nas folhas delicadas de uma catleia amarela. Estou aprendendo. Elas são mais complexas do que imaginava. Essa que você está cuidando é especial. Gabriel moveu a cadeira para mais perto, parando-a a uma distância segura. Ganhei de um cliente japonês. Levou 15 anos para florescer pela primeira vez. 15 anos? Laura tocou delicadamente uma das pétalas douradas. Como alguém tem paciência para esperar tanto tempo? Às vezes, as coisas mais belas exigem paciência. Havia algo na voz dele que fez Laura olhar em sua direção. E fé de que valerá a pena esperar. Eles se encararam por um momento que se estendeu além do confortável, carregado de significados não ditos. Laura foi a primeira a desviar o olhar, voltando sua atenção para as plantas. Como você aprendeu a cuidar delas? Perguntou, tentando manter a conversa em território seguro. Minha avó. Gabriel sorriu, e foi a primeira expressão genuinamente feliz que Laura vira em seu rosto desde o reencontro. Ela tinha um jardim inteiro dedicado às orquídeas. Passei todos os verões da infância ajudando-a, aprendendo que cada espécie tem suas necessidades particulares. Ela ainda está viva? Morreu quando eu tinha 20 anos. Deixou-me a coleção inteira. Ele gesticulou para as dezenas de vasos espalhados pelo escritório. Estas são apenas algumas. Tinha centenas, mas depois do acidente, sua voz se desvaneceu. Você não consegue mais cuidar do jardim, Laura completou gentilmente. Não conseguia, ele corrigiu. E havia algo diferente em sua voz. Mas talvez, com ajuda, a sugestão pairou no ar entre eles.
Laura sentiu seu coração acelerar, não apenas pela perspectiva de trabalhar próxima a ele, mas pela implicação de que Gabriel estava começando a imaginar um futuro, uma forma de recuperar partes de sua vida anterior. Essa noite, Laura estava organizando a biblioteca quando Gabriel apareceu na porta. Ela já se acostumara ao som de sua aproximação, o zunido quase silencioso da cadeira elétrica, o ruído suave das rodas sobre diferentes superfícies. "Posso entrar?" perguntou, uma formalidade que soava estranha considerando que era sua própria casa. "Claro." Laura continuou arrumando os livros, consciente de que ele se posicionara perto da mesa de leitura. "Você sempre gostou de ler?" Gabriel pegou um dos volumes que ela havia separado, uma biografia de Frida Kahlo. "Não tinha muito acesso a livros quando era mais nova, mas quando comecei a trabalhar em livrarias, descobri que adorava histórias sobre pessoas que superaram adversidades." Laura pausou, percebendo a ironia de sua escolha de leitura. Pessoas que encontraram força em momentos difíceis. Gabriel folheou o livro devagar, parando numa página com uma reprodução de uma das pinturas mais famosas da artista. Ela pintou algumas de suas melhores obras enquanto estava acamada, paralisada. "Você conhece a história dela?" "Conheço." Ele fechou o livro cuidadosamente. Acidente aos 18 anos, coluna quebrada, múltiplas fraturas. Os médicos disseram que nunca voltaria a andar normalmente. Laura sentiu um nó na garganta, entendendo perfeitamente por que Gabriel se identificaria com aquela história. Mas ela não desistiu. Disse suavemente: "Não." Transformou sua dor em arte. Encontrou uma forma de ser útil, de contribuir para o mundo, mesmo com todas as limitações. Gabriel a encarou diretamente. "Às vezes penso se conseguirei fazer o mesmo." A vulnerabilidade na voz dele tocou algo profundo no coração de Laura. Era a primeira vez que ele admitia suas próprias inseguranças, seus medos sobre o futuro. "Você já está fazendo", disse ela. "Seus negócios, esta casa, as pessoas que emprega. Você tem impacto na vida de muita gente. Mas não é suficiente." Gabriel se aproximou mais, parando próximo o bastante para que Laura pudesse ver as linhas de cansaço ao redor de seus olhos. "Antes do acidente, eu achava que minha vida tinha propósito. Construía coisas, criava empregos, fazia diferença. Agora você está aprendendo que há diferentes formas de fazer diferença." Laura se virou completamente para encará-lo. "Não precisa andar para ser importante, Gabriel. Como você pode ter tanta certeza?" A pergunta saiu carregada de uma dor genuína. "Você não sabe como é acordar todos os dias lembrando do que perdeu." "Não sei como é perder o movimento das pernas", Laura admitiu. "Mas sei como é perder tudo mais. Sei como é ficar sem casa, sem emprego, sem esperança. Sei como é carregar uma vida dentro de você e não ter ideia de como vai sustentá-la." Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. "Eu deveria ter estado lá", disse finalmente. "Quando você descobriu sobre o bebê, quando perdeu o emprego, quando foi despejada, eu deveria ter estado lá." "Deveríamos ter estado juntos", Laura corrigiu gentilmente. "Enfrentando tudo isso como um casal, como uma família." "Será que ainda podemos?" A pergunta saiu quase inaudível, carregada de esperança e medo em igual medida. Laura sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Eu não sei, Gabriel. Machucou muito. A forma como você simplesmente desapareceu, como me deixou imaginando o que havia feito de errado." "Você não fez nada de errado. Nunca fez." Ele estendeu a mão, parando a centímetros da dela. "Fui eu. Meu orgulho, meu medo, minha estupidez de achar que sabia o que era melhor para você." Laura olhou para a mão dele, tão próxima da sua. Podia ver as cicatrizes pequenas nos dedos, marcas dos procedimentos médicos, lembranças físicas de tudo que ele havia passado. "Por onde começamos?" perguntou suavemente. "Pelo bebê."
Gabriel respondeu sem hesitação. Nossa criança merece pais que pelo menos tentaram se entender, que fizeram o possível para construir algo juntos. E nós? A pergunta escapou antes que Laura pudesse contê-la. Gabriel finalmente tocou sua mão, apenas a ponta dos dedos roçando sua pele. O contato enviou ondas de eletricidade pelo braço dela, despertando memórias de carícias mais íntimas, de momentos quando eram simplesmente duas pessoas apaixonadas, descobrindo o mundo juntas. Nós vamos devagar, disse ele. Vamos reaprender quem somos agora, depois de tudo o que aconteceu. Você não é mais a mesma pessoa que eu abandonei, e eu definitivamente não sou o mesmo homem que você conheceu. Talvez isso seja bom, Laura murmurou. Talvez precisássemos mudar para encontrar o caminho um para o outro. Gabriel entrelaçou seus dedos com os dela, o gesto simples carregado de promessas complexas. Eu perdi minhas pernas, disse, a voz embargada de emoção. Mas a parte mais difícil foi perder você. E agora, saber que quase perdi meu filho também. Você não perdeu, Laura interrompeu. Estamos aqui, os dois, e se você quiser, se realmente quiser tentar, eu quero. A resposta veio rápida, firme. Quero conhecer nosso bebê, quero estar presente para cada momento importante e quero conhecer você de novo, Laura. A mulher forte que conseguiu sobreviver a tudo sozinha, que encontrou forças que eu nem sabia que existiam. Por primeira vez em meses, Laura sentiu algo que ousou chamar de esperança florescer em seu peito. Talvez não pudessem apagar o passado, mas talvez pudessem construir algo novo sobre as ruínas do que havia existido antes. A semana havia transcorrido em uma paz quase surreal. Laura começara a se acostumar com a nova dinâmica entre ela e Gabriel. Conversas cuidadosas durante o cuidado das orquídeas, olhares que duravam alguns segundos a mais que o necessário, e uma proximidade crescente que a fazia lembrar por que se apaixonara por ele. Estava arrumando os livros na biblioteca numa tarde ensolarada quando ouviu a campainha tocar. O som ecoou pela mansão como um presságio, quebrando o silêncio reconfortante que se tornara familiar. Poucos minutos depois, Helena apareceu na porta com expressão preocupada. Laura, tem um homem na porta perguntando por você. Diz que é urgente. O sangue de Laura congelou. Apenas uma pessoa poderia ter descoberto onde ela estava, e sua presença ali não significava nada de bom. Como ele é? Perguntou, já sabendo a resposta que não queria ouvir. Alto, magro, tatuagem no pescoço, meio agressivo. Helena franziu as sobrancelhas. Você o conhece? Laura fechou os olhos, sentindo náusea subir pela garganta. Diego. Seu ex-colega de trabalho, o homem que tornara seus últimos meses no emprego anterior um inferno de assédio e ameaças veladas. Não deixe ele entrar, disse rapidamente. Por favor, Helena, diga que eu não estou. Muito tarde para isso. A voz áspera de Diego ecoou pelo corredor, seguida pelo som de seus passos pesados. Oi, Laura, que saudade! Helena se posicionou protetivamente na frente de Laura, mas Diego já havia aparecido na porta da biblioteca, um sorriso predatório distorcendo seus lábios. Vestia uma camiseta suja e jeans rasgados, contrastando violentamente com a elegância do ambiente. Como você me encontrou? Laura conseguiu perguntar, a voz saindo mais firme do que esperava. Não foi difícil. Perguntei por aí, segui algumas pistas. Diego entrou na biblioteca como se fosse o dono, seus olhos percorrendo as estantes caras e móveis antigos. Nossa, Laura, você realmente se deu bem dessa vez, né? O que você quer, Diego? Direto ao ponto. Sempre gostei disso em você. Ele se aproximou, e Laura instintivamente recuou. Quero minha parte. Sua parte do quê? Laura franziu as sobrancelhas, genuinamente confusa.
Não se faça de desentendida. Você desapareceu do trabalho, sumiu do apartamento e agora descubro que está morando numa mansão como essa? Diego gesticulou ao redor. Obviamente encontrou um peixe grande para bancar sua vidinha. A acusação atingiu Laura como um tapa. Eu trabalho aqui, Diego. Sou empregada doméstica. Empregada doméstica que mora numa suíte de luxo. Ele riu sarcasticamente. Por favor, Laura, eu não nasci ontem. Você está grávida do ricão e agora quer fingir que é só uma funcionária? Saia daqui. A voz de Gabriel cortou o ar como uma lâmina, fazendo todos se virarem em direção à porta. Ele havia chegado silenciosamente, a cadeira elétrica não fazendo ruído no carpete espesso. Diego o encarou com uma mistura de surpresa e desdém. E você deve ser o papai do bebê. Prazer em conhecer. Eu disse, saia da minha casa. Gabriel moveu a cadeira para mais perto, posicionando-se estrategicamente entre Diego e Laura. Agora. Calma aí, chefe. Diego levantou as mãos em um gesto de falsa rendição. Só vim cobrar uma dívida da Laura. Ela me deve dinheiro, e agora que está bem de vida... Eu não te devo nada, Laura explodiu. Você que me devia o dinheiro que emprestei quando sua mãe ficou doente. Ah, então você admite que houve transações financeiras entre nós. Diego sorriu triunfante. Vê, eu disse que ela me devia. Gabriel estudou Diego com uma intensidade que faria a maioria das pessoas recuar. Apesar de estar numa cadeira de rodas, havia algo em sua postura e expressão que irradiava autoridade e perigo. Quanto? Perguntou friamente. Gabriel não... Laura começou, mas ele levantou a mão para silenciá-la. Quanto ele está dizendo que você deve? Diego sorriu, percebendo uma oportunidade. 5.000 reais, com juros, claro. 5.000? Laura o encarou com incredulidade. Eu te emprestei 500 e você nunca pagou. Juros, querida. Tempo é dinheiro. Diego deu de ombros. Mas olha, vou ser bonzinho. Considerando sua condição interessante, aceito 3.000 à vista. Gabriel tirou o celular do bolso com movimentos deliberados. Helena, chame a segurança. Temos um invasor. Ei, calma. Diego deu um passo atrás. Não precisa disso. Somos todos pessoas civilizadas aqui. Pessoas civilizadas não invadem propriedades privadas fazendo chantagem. Gabriel discou um número, os olhos não saindo de Diego. Alô? Preciso que venham aqui imediatamente. Temos uma situação. Diego olhou nervosamente entre Gabriel e Laura, claramente não esperando que suas ameaças fossem recebidas com tanta firmeza. Olha, maybe we got off on the wrong foot. Tentou uma abordagem diferente. Laura e eu temos história, né? Ela sabe que eu posso causar problemas se quiser. Que tipo de problemas? Gabriel perguntou, a voz perigosamente baixa. Ah, você sabe, falar com pessoas erradas, espalhar histórias sobre a reputação dela, sobre como ela conseguiu esse emprego. Diego sorriu maliciosamente. Seria uma pena se seu círculo social soubesse que você está bancando uma ex-prostituta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, a mentira de Diego ecoando pela biblioteca como um veneno. Eu nunca... Começou, mas Gabriel a interrompeu. Termine a frase, disse para Diego, a voz tão controlada que era ainda mais ameaçadora. Termine exatamente o que você estava dizendo sobre Laura. Diego hesitou, percebendo que talvez tivesse ido longe demais. Eu só estava dizendo que... Você estava mentindo. Gabriel moveu a cadeira ainda mais perto, forçando Diego a recuar. Estava tentando caluniar uma mulher grávida para extorquir dinheiro de mim. Não é extorsão. É uma dívida legítima. É chantagem. E gravei tudo. Gabriel mostrou o celular, que aparentemente estivera gravando toda a conversa. Tenho sua confissão de invasão de propriedade, tentativa de extorsão e calúnia.
O rosto de Diego empalideceu. Você não pode... Posso e vou. Meus advogados vão estar muito interessados nesta gravação. Gabriel sorriu, mas não havia calor no gesto. E quanto às suas ameaças sobre espalhar mentiras sobre Laura, sugiro que repense essa estratégia. Por quê? Diego tentou manter a bravata, mas sua voz tremia. Porque eu tenho recursos para investigar cada aspecto da sua vida, descobrir cada coisa ilegal que você já fez e garantir que você passe os próximos anos explicando suas ações para a polícia. Gabriel pausou, deixando as palavras penetrarem. E algo me diz que você tem muito a esconder. Diego olhou ao redor como um animal encurralado, claramente percebendo que havia subestimado completamente a situação. Eu posso estar em uma cadeira, Gabriel continuou, a voz ganhando uma qualidade de aço. Mas ninguém vai tocar em Laura ou em meu filho. Nunca mais. Naquele momento, 2 seguranças uniformizados apareceram na porta, claramente chamados por Helena. Escortem este homem para fora da propriedade, Gabriel instruiu calmamente. E certifiquem-se de que ele entenda que não é bem-vindo aqui. Nunca mais. Enquanto Diego era levado embora, protestando e fazendo ameaças vazias, Laura se deixou cair na poltrona mais próxima, tremendo de alívio e gratidão. Como você sabia? Perguntou quando ficaram sozinhos. Sabia o quê? Que ele estava mentindo sobre o que disse de mim. Gabriel se aproximou, pegando sua mão gentilmente. Porque eu te conheço, Laura. Conheço seu caráter, sua dignidade, e porque aquele homem tem predador escrito na testa. Laura sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E se ele voltar? E se tentar cumprir as ameaças? Não vai. Gabriel entrelaçou seus dedos. Eu garanto que não vai. Enquanto eu respirar, vocês 2 estarão seguras. O despertador mal tinha tocado quando Laura sentiu a primeira contração. Eram apenas 5:30 da manhã, ainda escuro lá fora, e ela estava sozinha em sua suíte quando a dor atravessou sua barriga como uma onda poderosa que a deixou sem ar. Não pode ser agora, murmurou para si mesma, segurando a barriga com as 2 mãos. Ainda faltam 3 semanas. Mas quando a segunda contração veio 15 minutos depois, seguida por uma terceira ainda mais intensa, Laura soube que seu bebê havia decidido que estava pronto para conhecer o mundo, independentemente dos planos médicos. Tentou se levantar da cama, mas uma 4ª contração a dobrou ao meio, arrancando um gemido que ela tentou abafar com a mão. Não queria acordar a casa inteira por um alarme falso, mas a dor estava ficando cada vez mais intensa e próxima. Com dedos trêmulos, pegou o telefone para ligar para Helena, mas outra contração a atingiu com tanta força que o aparelho escorregou de suas mãos, caindo no chão de madeira com um barulho que ecoou pelo quarto silencioso. Por favor, não agora, sussurrou, tentando controlar a respiração como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto que assistira online. Precisa esperar mais um pouco, meu amor. Mas o bebê claramente tinha outros planos. As contrações estavam vindo a cada 10 minutos agora, cada uma mais forte que a anterior, fazendo Laura se agarrar ao encosto da cama enquanto tentava encontrar uma posição que aliviasse a dor. Foi quando ouviu o som familiar, o zunido baixo da cadeira elétrica de Gabriel no corredor. Devia estar tendo outra noite de insônia, percorrendo a casa como fazia quando não conseguia dormir. Laura tentou chamá-lo, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Uma contração particularmente violenta a fez gritar involuntariamente, um som que cortou o silêncio da madrugada como uma sirene. O zunido da cadeira parou abruptamente, seguido pelo som de rodas se movendo rapidamente em sua direção. Laura? A voz de Gabriel soou através da porta, carregada de preocupação. Está tudo bem? Gabriel, ela conseguiu chamar, a voz embargada pela dor. Eu acho que... Ela não precisou terminar.
Gabriel abriu a porta sem cerimônia, encontrando-a curvada sobre a cama, o rosto pálido e coberto de suor. "Meu Deus!" murmurou, movendo a cadeira rapidamente para perto dela. "As contrações começaram?" Laura assentiu, incapaz de falar enquanto outra onda de dor a atravessava. Gabriel pegou sua mão e ela se agarrou a ele como se fosse uma âncora no meio de uma tempestade. "Quanto tempo faz que começaram?" perguntou, a voz forçadamente calma, apesar da preocupação estampada em seu rosto. "1 hora, talvez mais." Laura conseguiu responder quando a contração passou. "Estão vindo muito rápido." Gabriel soltou sua mão apenas o tempo necessário para pegar o próprio telefone. "Helena, desculpe acordá-la, mas preciso que se vista imediatamente." "Laura está em trabalho de parto." Uma pausa. "Sim, agora. Prepare o carro adaptado." "Gabriel, é muito cedo," Laura disse, o pânico começando a tomar conta. "O bebê não deveria nascer ainda." Vai dar tudo certo," ele disse, voltando a segurar sua mão. "Bebês prematuros de 8 meses têm excelentes chances e vamos para o melhor hospital da cidade." Helena apareceu na porta poucos minutos depois, já vestida e carregando uma bolsa que Laura nem sabia que havia sido preparada. "Peguei suas coisas essenciais," explicou a governanta, sua eficiência militar entrando em ação. "Documentos, roupas para você e para o bebê, produtos de higiene." Outra contração atingiu Laura, desta vez tão forte que ela gritou apesar de tentar se controlar. Gabriel segurou sua mão com mais firmeza, seus olhos nunca deixando o rosto dela. "Respire comigo," instruiu, usando a voz que devia usar em suas reuniões de negócios mais tensas. "Inspira, segura, expira devagar. Não sei se consigo chegar ao hospital." Laura ofegou quando a dor passou. "Está acontecendo muito rápido." "Vai conseguir," Gabriel disse com uma certeza que ela desejou poder sentir. "Somos uma equipe agora, lembra? E nossa primeira missão como equipe é trazer nosso filho ao mundo com segurança." O trajeto até o hospital foi uma eternidade condensada em 20 minutos. Laura, sentada no banco traseiro do carro adaptado, Helena a seu lado, oferecendo palavras de encorajamento, enquanto Gabriel dirigia com uma concentração e habilidade que a impressionaram mesmo através da dor. "Como você consegue dirigir com tanta tranquilidade?" perguntou entre duas contrações. "Controles manuais," ele explicou brevemente. "E por que preciso te levar até lá inteira?" Na emergência, Gabriel assumiu o controle total da situação. Em questão de minutos, Laura estava numa maca sendo levada para a maternidade enquanto ele a acompanhava, sua cadeira se movendo com precisão pelos corredores movimentados. "É o pai do bebê?" perguntou a enfermeira, preparando os formulários. "Sim," Gabriel respondeu sem hesitação, pegando a mão de Laura novamente. "E vou ficar com ela durante todo o processo." O médico que os atendeu explicou que, apesar da prematuridade, o bebê estava em posição correta e os sinais vitais estavam normais. "Às vezes, os bebês sabem melhor que nós quando estão prontos," disse com um sorriso tranquilizador. As horas seguintes passaram numa sucessão de dor, alívio momentâneo e uma intensidade emocional que Laura nunca havia experimentado. Gabriel permaneceu ao seu lado durante todo o tempo, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, sendo exatamente a âncora de força que ela precisava. "Eu vejo a cabeça," anunciou o médico finalmente. "Mais uma contração e teremos nosso bebê." Laura reuniu todas as forças que ainda possuía, apertando a mão de Gabriel com força suficiente para quebrar ossos, e empurrou com tudo que tinha. O choro que ecoou pela sala foi o som mais belo que qualquer um deles já havia escutado. "É um menino!" anunciou o médico, levantando o bebê para que pudessem ver. "Um menino lindo e saudável." Laura desabou na cama, exausta, mas radiante, enquanto as enfermeiras limpavam e avaliavam o bebê.
Gabriel a encarava com uma expressão de admiração e amor tão intensa que ela sentiu seu coração se expandir ainda mais. Você foi incrível, sussurrou, levando a mão dela aos lábios para um beijo suave. Absolutamente incrível. Quando colocaram o bebê nos braços de Laura, o mundo inteiro desapareceu. Tudo que existia era aquele pequeno ser perfeito, com os olhos escuros de Gabriel e um tufo de cabelos castanhos que prometiam ser ondulados como os dela. Oi, meu amor, sussurrou para o filho, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Finalmente te conheci. Gabriel se aproximou quanto pôde com a cadeira, seu próprio rosto molhado de lágrimas que não tentava esconder. Posso? Começou, a voz embargada. É seu filho, Laura disse, estendendo o bebê em sua direção. Claro que pode. Quando Gabriel segurou o filho pela primeira vez, algo mudou fundamentalmente em sua expressão. Toda a amargura, toda a dor dos últimos meses desapareceram, substituídas por um amor puro e protetor que irradiava de cada poro. Oi, campeão! Murmurou para o bebê, que havia parado de chorar e agora os observava com a seriedade intensa dos recém-nascidos. Papai estava esperando por você. Laura observou Gabriel segurando seu filho e soube, com absoluta certeza, que havia tomado a decisão certa ao não desistir dele. O homem que havia a abandonado por orgulho e medo havia se transformado no pai que seu filho merecia. Como vamos chamá-lo? Perguntou Gabriel, sem tirar os olhos do bebê. Eu estava pensando em Miguel, Laura disse suavemente. Significa quem é como Deus, e acho que ele é nosso pequeno milagre. Gabriel sorriu, a primeira expressão de felicidade genuína e completa que ela vira desde o reencontro. Miguel, repetiu testando o nome. Miguel Santos Ferreira. Perfeito, Laura concordou. O mundo pode não me ver de pé, Gabriel disse, olhando alternadamente entre Laura e Miguel. Mas diante de vocês dois, eu nunca estive tão alto. 6 meses depois, Laura estava sentada na poltrona da varanda, amamentando Miguel, enquanto observava Gabriel brincar com as orquídeas do jardim externo que haviam reconstruído juntos. O sol do final da tarde dourava tudo ao redor, criando uma atmosfera de paz que ainda a surpreendia às vezes com sua perfeição simples. A mansão havia se transformado completamente. Onde antes reinava o silêncio opressivo, agora ecoavam risadas, conversas animadas e o choro ocasional de um bebê que exigia atenção. Helena havia se revelado uma avó emprestada dedicada, sempre pronta para segurar Miguel quando Laura precisava de um banho demorado ou uma soneca reparadora. Ele está crescendo tão rápido, comentou Helena, aparecendo com uma bandeja de chá gelado e biscoitos caseiros. Parece que foi ontem que estava do tamanho de uma boneca. Laura sorriu, olhando para o filho que sugava vigorosamente, seus olhinhos verdes, exatamente como os do pai, fixos em seu rosto. Miguel havia nascido pequeno devido à prematuridade, mas recuperara o peso rapidamente e agora estava gorducho e saudável, com bochechas rosadas que convidavam a beijos constantes. Às vezes ainda não acredito que ele é real, Laura confessou, acariciando os cabelos castanhos do bebê. Que esta vida é real. Acredite, Helena sorriu, servindo o chá. E acredite também que vocês merecem toda esta felicidade. Do jardim, Gabriel acenou para elas, mostrando uma orquídea que acabara de florescer. Desde que Miguel nascera, ele havia se dedicado a criar um jardim acessível, com canteiros elevados que podia alcançar da cadeira. Era seu projeto de amor, não apenas para as plantas, mas para criar um espaço onde pudesse ensinar o filho sobre paciência, cuidado e a beleza de coisas que crescem devagar. Gabriel está diferente, observou Helena, seguindo o olhar de Laura. Nos últimos meses, virou outra pessoa. Era verdade.
O homem amargo e fechado que Laura havia encontrado na biblioteca meses atrás havia desaparecido quase completamente. Em seu lugar estava um Gabriel mais maduro, mais paciente, que havia aprendido a encontrar alegria em coisas pequenas e preciosas. Ele acordava antes do amanhecer para o primeiro horário de alimentação de Miguel, cantava canções de ninar em várias línguas durante os banhos e passava horas simplesmente observando o filho dormir. A paternidade foi boa para ele, Laura concordou. Deu-lhe um propósito que ia além dos negócios. E você, como está se sentindo? Laura pausou para considerar a pergunta. Como estava se sentindo? Cansada, certamente. Miguel ainda acordava 2 vezes por noite. Mas também completa. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se exatamente onde deveria estar. Grata, disse finalmente. Todos os dias acordo grata por ter encontrado o caminho até aqui. Naquele momento, Gabriel se aproximou da varanda, a cadeira deslizando suavemente pelo piso de madeira. Havia terra sob suas unhas e um sorriso satisfeito no rosto. Como está nosso pequeno príncipe? Perguntou, estacionando a cadeira próximo à poltrona de Laura. Faminto como sempre. Laura riu, mudando Miguel de posição. E impaciente. Acho que herdou isso do pai. Herdou o melhor dos dois, Gabriel disse, estendendo um dedo para que Miguel pudesse agarrar. A determinação da mãe e... Bem, minha modéstia. Laura riu, o som ecoando pela varanda. Era fácil rir agora, fácil encontrar humor nas coisas cotidianas. O casamento havia acontecido 3 meses atrás, uma cerimônia íntima no jardim da própria mansão, com Helena como testemunha e Miguel dormindo no colo de Laura durante os votos. Tem uma coisa que quero te mostrar, Gabriel disse, tirando o telefone do bolso. Chegou hoje. Na tela aparecia um e-mail com o timbre de uma editora famosa. Laura leu rapidamente, seus olhos se arregalando conforme absorvia o conteúdo. Eles querem publicar sua história? Perguntou incrédula. Nossa história, Gabriel corrigiu. O livro que escrevemos juntos sobre recomeços, sobre encontrar força na adversidade, sobre amor que supera qualquer obstáculo, Laura completou, lembrando-se das noites que haviam passado escrevendo juntos. Ela ditando enquanto amamentava, ele digitando com a velocidade de quem estava acostumado a transformar ideias em realidade. Eles querem distribuição nacional. Dizem que é exatamente o tipo de história que as pessoas precisam ouvir agora. Laura sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Quando começaram a escrever, havia sido apenas uma forma de processar tudo o que haviam vivido. Não imaginavam que pudesse se tornar algo maior. Vai ajudar outras pessoas, murmurou. Pessoas que estão passando pelo que passamos. Esse é o plano. Gabriel pegou sua mão livre, entrelaçando seus dedos. Mostrar que não importa o quanto a vida te derruba, sempre há uma forma de se levantar. Miguel escolheu esse momento para terminar de mamar, soltando um arroto satisfeito que fez todos rirem. Laura o colocou no ombro, fazendo os movimentos automáticos de quem já havia se tornado especialista em cuidados de bebê. Posso? Gabriel estendeu os braços e Laura cuidadosamente transferiu Miguel para ele. Observá-los juntos ainda causava um aperto doce no peito de Laura. Gabriel segurava Miguel com a confiança de quem havia superado os medos iniciais de machucar algo tão frágil. Agora eles eram uma equipe perfeita. Gabriel cuidando do bebê enquanto Laura descansava, Laura assumindo as mamadas noturnas enquanto Gabriel reorganizava a agenda para estar mais presente. Lembra do dia em que cheguei aqui? Laura perguntou, observando o pôr do sol pintar o céu de cores impossíveis. Como poderia esquecer? Gabriel sorriu, balançando Miguel suavemente. Você estava tão assustada, tão perdida. Eu tinha perdido tudo, Laura continuou. Casa, emprego, esperança. Achei que tinha chegado ao fundo do poço. E tinha, Gabriel disse suavemente. Nós dois tínhamos.
Eu havia perdido minhas pernas, minha noiva, minha fé no futuro. Você havia perdido sua segurança, seu lar, sua confiança de que as coisas iam dar certo. Mas não havíamos perdido um ao outro, Laura acrescentou. Mesmo sem saber, não havíamos perdido isso. Gabriel a encarou com aquela intensidade que ela conhecia bem, aquela forma de olhar que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. A vida tirou meus passos, disse, ecoando as palavras que se tornaram uma espécie de mantra entre eles. Mas me deu o caminho certo. Para nós, Laura completou, para nossa família. Miguel escolheu esse momento para abrir os olhos, olhando alternadamente entre os pais com a seriedade cômica dos bebês. Gabriel fez uma careta engraçada, arrancando um sorriso banguela do filho. Acho que ele aprova, Gabriel disse. Tem bom gosto, Laura riu. Deve ser genético. Quando a noite começou a cair, eles entraram juntos na mansão que agora era verdadeiramente um lar. As paredes que antes ecoavam vazio, agora guardavam fotografias de momentos felizes. O primeiro sorriso de Miguel, Gabriel o ensinando a segurar uma pequena orquídea, Laura dormindo com o bebê no colo. Mais tarde, depois que Miguel estava dormindo em seu berço e Helena havia se retirado para seus aposentos, Laura e Gabriel se encontraram na biblioteca. Era onde sempre terminavam os dias, conversando sobre planos futuros, lendo trechos de livros um para o outro, simplesmente desfrutando da companhia mútua. Feliz? Gabriel perguntou, puxando-a para seu colo com a facilidade de quem havia aprendido a navegar pela vida com novas limitações e novas possibilidades. Mais do que imaginei ser possível, Laura respondeu honestamente, aninhando-se contra seu peito. E você? Completo, ele disse simplesmente. Pela primeira vez em muito tempo, completo. Do quarto do bebê chegou o som suave da respiração de Miguel, um lembrete constante do milagre que haviam criado juntos. Laura fechou os olhos, ouvindo o coração de Gabriel bater steady e forte contra seu ouvido. Tinha razão, Helena. Eles mereciam toda aquela felicidade. Haviam lutado por ela, sofrido por ela, quase a perdido diversas vezes. Mas no final, o amor havia vencido. O amor e a determinação de duas pessoas dispostas a construir algo bonito sobre as ruínas do que havia existido antes. Te amo, murmurou contra o peito de Gabriel. Para sempre, ele respondeu beijando o topo de sua cabeça. E pela primeira vez, desde que se conheceram, ambos acreditaram completamente que para sempre era uma promessa que poderiam cumprir.